Café no Morumbi apresenta História do Tricolor Paulista. É isso mesmo, torcedor. A partir de hoje a gente vai contar em capítulos como o São Paulo se tornou um clube tão grande no cenário nacional e internacional. Bora pegar aquele cafezinho? Capítulo 1. O São Paulo Futebol Clube quase nunca existiu. Nesse episódio eu vou te contar como dois clubes rivais se uniram numa única noite de 1930 para criar o maior clube do Brasil. E vou te mostrar porque 5 anos depois quase tudo foi por água abaixo. E o que salvou o tricolor? Imagina São Paulo em 1929, a cidade está crescendo absurdamente. Café entrando pelo porto, imigrantes chegando de todo o canto da Europa, fábricas brotando na várzea do Tietê. O futebol estava quase explodindo. E nesse cenário, dois clubes dominavam a cena paulistana. O primeiro era o Clube Atlético Paulistano, o clube da aristocracia cafeeira, campeão paulista 11 vezes, o clube mais elegante e mais poderoso. Tinha até viajado para a Europa em 25. O primeiro time brasileiro a jogar lá fora. E o craque deles era um cara chamado Arthur Frendes, o filho alemão, um brasileiro que muitos diziam ser o melhor jogador do mundo na época. O segundo era a Associação Atlética das Palmeiras. Nada a ver com o timinho de hoje, tá? Esse era outro clube com sede na Chácara da Floresta, as margens do Tietê. De cores preto e branco, menor, mais popular, mas com uma torcida fiel. Mas aí veio um grande problema no futebol profissional. No final dos anos de 1920, o Brasil inteiro estava debatendo se o futebol devia ou não virar o esporte pago. Os clubes da elite, como o paulistano, eram radicalmente contra. Para eles o futebol era amador, era hobby, era cavalheirismo, era esporte de gentleman. Pagar jogador era coisa de gente comum. E aí, em janeiro de 1929, o paulistano tomou uma decisão bombástica. Encerrou o departamento de futebol. Acabou. Os dirigentes decidiram que preferiam acabar com o futebol a abrir mão do amadorismo. Aquilo foi um choque, porque Frendes, o maior craque do Brasil, ficou sem clube. Não era só ele. Vários jogadores e sócios do paulistano ficaram à deriva, com raiva da diretoria, sem ter para onde ir. Do outro lado, a AA, as Palmeiras, também estava com problemas financeiros. Dessa vez estavam mal das pernas, endividados, sem estrutura para crescer. E aí alguém teve a ideia mais óbvia e genial ao mesmo tempo. E se juntar os dois? No dia 25 de janeiro de 1930, aniversário da cidade de São Paulo, não por acaso, um grupo de homens se reuniu na Praça da República no número 28. Dissidentes do paulistano, sócio da AA das Palmeiras, torcedores apaixonados que não queriam ver aquele futebol morrer. A reunião começou de tarde e foi longa, muito longa. Discutiram nomes, cores, estatuto. Cada detalhe era uma batalha. Quando finalmente assinaram a ata de fundação, já era madrugada do dia 26. Mas a data que ficou foi a de 25, o aniversário de São Paulo, como se o clube nascesse junto com a cidade. E o nome? São Paulo Futebol Clube. Simples, grandioso. A ideia era criar um clube que só representasse não só um bairro, mas só uma classe social, mas toda a cidade. As cores foram a solução mais elegante possível, o vermelho e o branco do paulistano, mais o preto e branco da AA das Palmeiras. Misturou tudo, ficou vermelho, branco e preto, tricolor desde berço. E o Frendes, ele foi junto. O maior jogador do Brasil jogava agora com a camisa do São Paulo. Com apenas um ano de existência, o São Paulo foi vice-campeão paulista em 1930. E no ano seguinte, em 1931, com Frendes na frente, o tricolor conquistou o primeiro título da história. Campeão paulista. Um clube de um ano de vida já é campeão. Mas aí veio a bomba. O futebol brasileiro estava no momento de guerra interna. Amadores contra profissionais. A briga entre a Confederação Brasileira de Desportos e a Federação Brasileira de Futebol estava destruindo os clubes por dentro. E o São Paulo ficou no meio do fogo cruzado.
1935, após anos de crises financeiras, brigas internas e um cenário de futebol nacional completamente caótico, o São Paulo Futebol Clube suspendeu suas atividades. O clube simplesmente parou de existir. Mas tem gente que não aceita o fim. Um grupo de 15 homens, sócio-torcedores, gente que amava demais aquele clube para deixar morrer, não aceitou. E no dia 16 de dezembro de 1935, eles se reuniram e reativaram o São Paulo Futebol Clube. Não era um clube novo, era o mesmo clube, o mesmo nome, o mesmo escudo, as mesmas cores. Eles não criaram outro clube, eles salvaram esse clube. E por isso até hoje o STFC tem duas datas, 25 de janeiro de 1930, a fundação, e 16 de dezembro de 1935, a refundação. Dois momentos diferentes, a mesma alma. Eu fico pensando nisso desde que o São Paulo passa por uma fase difícil, porque o clube que nasceu das recusas de dois clubes em aceitar o fim, o clube que foi fundado numa madrugada de discussão e paixão, o clube que literalmente morreu e ressuscitou com 5 anos de idade. Esse clube tem no DNA uma coisa que poucos têm, a teimosia de continuar existindo. E olha, eu sou curioso, hein? O São Paulo foi fundado em 25 de janeiro, no aniversário da cidade que tem no nome. Como se desde o começo o clube e a cidade fossem uma coisa só. É isso, torcedor, capítulo 1. Comenta aqui embaixo, você sabia da história da refundação que existiu no momento em que o São Paulo simplesmente parou de existir? Tenho certeza que a maioria da galera não sabia disso, né? Se esse episódio aí te surpreendeu, compartilha com um amigo tricolor que acha que sabe tudo sobre o São Paulo Futebol Clube. Manda pro grupo, vai ser engraçado, hein? E no próximo episódio eu vou contar como a construção do Morumbi, o maior estádio do país, quase faliu o clube uma segunda vez. Pois é, torcedor, como o sonho do maior São Paulo já teve quase, se tornou a sentença de morte do tricolor. Te vejo no próximo café. Bora?